que é a dependência emocional ou afetiva? É quando eu me amparo em alguma coisa, em alguém, em algo para suprir uma carência em mim, uma sensação de uma falta, sabe? Falta de alguma coisa. Minhas emoções, elas estão desajustadas. Por isso, então, que eu tenho essa falta. A minha dependência emocional, por causa dessa falta, dessa carência, vai me levar a me apegar em alguma coisa, porque nós vamos ver que dependência não é só em relação a pessoas, relacionamentos afetivos ou amizades, não, pode ser também de algo. Eu vou colocar também alguns sinais, você vai se identificar. Se você está dentro desses sinais aqui, você tem se percebido como uma pessoa que tem dependência emocional, conhece alguém, né, que tem uma dependência emocional, você pode ajudá-la, encaminhar para ela este vídeo para que ela possa estar se alertando em relação a isso, porque quanto mais cedo a gente se percebe, menos encrenca na nossa vida de relacionamento a gente entra, viu? Muitas vezes a gente tá em relacionamentos abusivos, tóxicos, com a gente mesmo ou com as outras pessoas, sofrendo na mão de outras pessoas por causa de dependência emocional. De onde vem, gente, essa falta? Então essa falta, primeiramente, ela pode vir de alguma falta lá na infância, algum afeto que não foi suprido, ausência de alguma posição que era importante para você, algum afeto que você não se sentiu suprida neste afeto, e aí você então pode desenvolver uma dependência emocional, especialmente na vida adulta. É importante a gente entender que muitas vezes não é que te faltou de verdade, mas você teve essa sensação de falta. Em algum momento na sua infância, às vezes você nem tem memória disso, você internalizou uma rejeição, você se sentiu rejeitado. Tem algumas pessoas que elas têm um emocional mais frágil, outras têm um emocional mais forte. E não dá pra gente dizer quem tem, quem não vai ter, porque todos nós somos passíveis a isso. E às vezes foi uma falta de verdade. Te faltou sim, você foi rejeitado. Às vezes você não teve suprimento do afeto que você queria, não foi bem cuidado, ou então algum trauma aconteceu e aí você internalizou ali uma carência e pode ter se tornado um adulto dependente emocionalmente, porque você morre de medo de que aconteça essa rejeição de novo. A outra coisa também, uma baixa autoestima. Ela não tem valor próprio, ela não acha que ela não se garante nada, ela não aceita a sua realidade, e aí a autoestima dela, que é gostar de si mesmo, tá lá para baixo. Ela não gosta de si mesma, porque ela não acha que ela é capaz de viver um relacionamento saudável, porque ela pensa que ela não tem nada bom, não tem nada nela que vai ser legal, que vai ser digno de um bom relacionamento. O foco hoje é apresentar para vocês os sinais de uma dependência emocional, para que você perceba aí, ó, vamos parar com isso, vamos tratar isso daí e saia renovada deste momento aqui. No final eu vou falar também como você pode trabalhar isso daí. Mas o primeiro sinal é um medo muito grande de perder a pessoa, ou de perder aquilo em que você está apegado. Vamos imaginar um relacionamento. Você tem tanto medo de perder aquela pessoa que você se torna dependente emocionalmente dessa pessoa. E o que é o perigo disso? Pode ser uma relação abusiva. Muitas pessoas com medo de perder pessoas, elas se submetem a relações abusivas, às vezes violência, às vezes humilhação, não é valorizada como ela tem que ser valorizada e ela se submete a isso. Se você tem medo de perder a tal pessoa, se você vê que você está muito apegada, é uma dependência emocional, está num relacionamento que é abusivo, você pode ver então isso é dependência emocional. Porque, gente, se você tá vivendo um relacionamento legal, um relacionamento ok, os dois tá sendo recíproco, não é dependência emocional, tá? A dependência emocional se caracteriza numa relação abusiva. Vamos usar aqui a mulher, né? O homem também, porque homens também vivem em relação abusiva, viu? Segundo sinal de dependência emocional, não consegue dizer não. Você não consegue impor limites. Colocar ali, sabe, ó, até aqui você vem, mas até aqui eu não posso fazer, não vou fazer isso porque não faz parte de mim. Não, você não consegue pôr limites na sua vida. Este é um sinal de uma dependência emocional também. Como eu falei ali, a dependência emocional, gente, é uma sensação constante de abandono. Então você tem medo de ser abandonada, porque você já foi abandonada lá na infância. É um pavor de ser abandonado. Então eu me apego a essa pessoa de tal forma que eu não olho para mim, eu me submeto a coisas humilhantes e abusivas por medo de perder. Então, como eu estou me submetendo a coisas humilhantes, porque eu já estou tão cega na minha dor emocional, eu não consigo dizer não, eu não consigo impor limites
para aquilo e para me colocar em primeiro lugar. Outro sinal, gente, de uma dependência emocional. Ela busca a aprovação de alguém. O tempo todo ela precisa de que alguém esteja aprovando, especialmente essa pessoa que está suprindo, entre aspas, a carência afetiva dela, tá? Então a pessoa ela vai ter um apego emocional tão grande com essa pessoa, e é um apego neurótico, é um apego que não é recíproco, e ela fica o tempo todo naquela fome, naquela carência, naquele anseio de buscar que essa pessoa diga o que ela tem que fazer, direcione a vida dela, aprove as coisas que ela faz. Ela vive uma vida pro outro, gente. Olha como é angustiante isso, né? Você viver uma vida pro outro, você não fazer nada por você, nada para se satisfazer, você faz pelo outro, para o outro o tempo todo. Isso é uma angústia muito grande. Por isso que a gente tem que ter esse alerta. Dependência emocional, ela causa muito sofrimento, tá, gente? E muitas vezes, muitas pessoas estão em dependência emocional e não percebem. Não percebem. Por isso que eu quero colocar isso aqui para vocês. Para que vocês se percebam, passem adiante, para que as pessoas possam se libertar cada vez mais. Vamos continuar. Um dos sinais é que a pessoa ela tenta se adaptar àquilo que ela não quer. Ela faz esforço para se adaptar até mesmo as coisas que não tem nada a ver com ela. Ela quer a aprovação dessa pessoa, que é os sinais que eu já falei acima. Ela quer o tempo todo viver para essa pessoa. Então o que ela vai fazer? Vou me esquecer de mim e vou me adaptar a tudo que essa pessoa quer que eu faça. Eu vou viver uma vida para outra pessoa, mas não de uma forma saudável. Muito bom a gente agradar as pessoas nos nossos relacionamentos, né? E quando é recíproco, gente, é saudável. Mas se é uma relação que não é recíproca, só você está fazendo isso, já pode caracterizar uma dependência emocional, um relacionamento desajustado. E é hora de você acordar e realmente se dar valor. Peraí, quem é que está se doando aqui? Somente uma pessoa? Então vamos conversar, vamos colocar isso panos limpos para resolver essa situação. Porque essa pessoa, esse dependente emocional, ele vai negar os seus desejos. Ele vai viver uma vida de negação. Ele não vai dar voz para as suas emoções. Não vai dar voz para os seus sentimentos. E nem para aquilo que ele está querendo fazer. É uma constante negação. É um abandono mesmo, tá, gente? Ele vive a vida da outra pessoa e vive querendo que a outra pessoa faça também as coisas por ele. E ela não faz. Então o dependente emocional vive em sofrimento, uma angústia inconsciente que às vezes a pessoa nem percebe. O outro sinal do dependente emocional, esse aqui, eu acredito que é o mais sério, porque ele tem tendência a se viciar, em alguma coisa, alguma substância tóxica que vai fazer mal para ele, seja remédios ou drogas ou qualquer outro tipo de substância tóxica. A dependência emocional não é um vício daquela pessoa? Eu não preciso da aprovação daquela pessoa para satisfazer a minha carência? Eu não preciso do tempo todo daquela pessoa para eu me satisfazer? Então, eu tenho tendência a viciar também, porque esse vício vai me satisfazer também o meu vazio. Esse vício vai me distrair da minha dor. Muitas pessoas são viciadas em remédios, porque eu me iludo que o remédio está cuidando de mim, que o remédio está me dando atenção e que o remédio é tudo aquilo que eu preciso. Eu passo uma vida dependente de remédio e não consigo criar forças para que eu viva eu mesma, sabe? Tenha aquela honra de vencer porque eu me esforcei para vencer, porque eu fui atrás, eu fiz os tratamentos, eu fiz tudo que precisava. Mas isso eu estou falando, gente, de pessoas, tá? E elas conseguem viver sem um remédio, porque existem diferentes patologias aqui. Outro vício, substância tóxica, drogas, que vão destruir com a vida da pessoa. E tudo começou por uma questão emocional. Tá vendo, gente, como a gente tem que cuidar com as nossas emoções? Não dá pra gente dizer que, mas emoções não têm importância. Tem importância sim, porque elas fazem a gente ficar cego na nossa própria autocomiseração. Todo mundo aqui já passou por algum momento de carência, né? De necessidade de aprovação. Ih, gente, eu já. Então, o que eu tô falando aqui são coisas que nós já, em algum momento já vivenciamos. Não quer dizer que você tendo um sinalzinho, quer dizer que você é um dependente emocional, tá? Mas se você se percebeu, já te ajuda a dar um up na sua vida e recomeçar. Então, se você tá aqui, essa é uma oportunidade de você recomeçar a sua vida. Outro sinal de uma pessoa com dependência emocional. Ela compensa sua carência em status social. É aquela pessoa que ela se sente um nada na vida. Mas se ela tem um status social, milhões de amigos no Facebook, com alguma coisa que seja externo, que seja aparente, que seja social, isso daí já vai
ajudar a suprir a carência dela. Ela vive disso. Ela vive de aparências. Ela precisa de certas questões para que ela se sinta alguém. Porque nela mesma não tem nada. Ela se sente um nada, ela depende de pessoas, de aprovação, então ela precisa de algo externo. É aquela pessoa que pensa que o valor não tá nela. O valor sempre tá lá fora, o valor sempre tá em alguma coisa. E não é assim, gente. Você tem valor somente pelo fato de você existir. Você já tem um super valor. Da tua personalidade, o teu jeito, já é um baita de um valor. Não é nada externo. Não é diploma, não é status que vai te dar valor. Isso é importante, sim, que nós precisamos disso, mas o dependente afetivo e emocional, ele busca suprir a sua carência com coisas externas. Outro sinal da dependência emocional, gente, fica o tempo todo apegado naquela pessoa. Fica o tempo todo apegado naquela pessoa. Sabe a pessoa que liga o tempo todo, manda mensagem o tempo todo, quer saber onde está o tempo todo, não tem suas individualidades. Não tem os seus momentos onde ela está ali com ela mesma, sozinha, se curtindo. O que essa pessoa faz? Ela fica o tempo todo vivendo a vida de outra pessoa. E sufoca outra pessoa também. Porque aí a outra pessoa, ela não tá tendo também o tempo dela. O tempo dela ali sozinho também para ela se regenerar, para ela se renovar, que todo mundo tem que ter a sua individualidade. Todo casal tem que ter o seu momento de satisfação em si mesmo, algo que goste, seja um esporte, ler um livro, ter um tempo consigo mesmo, isso é muito importante. Mas o dependente emocional, gente, ele não tem esse momento e não consegue deixar que o outro também tenha. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? A dependência emocional é uma forte sensação de carência, é uma forte sensação de rejeição. Então, a qualquer momento eu posso me sentir rejeitada. É um desespero para eu não me sentir rejeitada. Porque eu estou carente o tempo todo. Então eu preciso que essa pessoa esteja o tempo todo comigo. Então eu fico o tempo todo querendo essa pessoa. É importante eu abrir aqui um parênteses. Não é paixão, tá, gente? Paixão é quando a pessoa quer estar o tempo todo com outra pessoa. Super natural. Tudo se começa com paixão. Então, você começou um relacionamento, você tá super apaixonada por essa pessoa, você quer estar o tempo todo com ela. Você ama essa pessoa, você quer estar com ela. Isso é super saudável, tá, gente? O que é a dependência emocional? É quando tá em excesso, é quando você percebe que a tua felicidade só está quando você tá com essa pessoa e quando não é recíproco também. Aí já mostra uma dependência emocional. Vamos ficar alerta, porque se você perceber que você está muito apegado nessa pessoa, não está dando espaço para ela, aí você já se percebe, já se trabalha e não se deixa mergulhar mais nisso, né? Então por isso que é legal a gente se conhecer, né? Perceber os sinais, não para a gente ficar triste. Isso aqui não é para as pessoas ficarem desmotivadas, tristes, não. Isso aqui é para que você se reerga e se fortaleça cada vez mais. O próximo sinal, gente, de uma dependência emocional é que coloca os outros em primeiro lugar. Esquece de si, se reprime, sabe? Não se dá valor, não se dá voz. O outro sempre vai estar em primeiro lugar na minha vida, porque tudo gira em torno do outro. E esse outro pode ser o objeto ao qual você está apegado, viciado, pode ser essa pessoa a qual você está com dependência emocional. E aí você se esquece. E o pior, você se reprime. Você não dá voz para os seus sentimentos, para os seus pensamentos e para as suas vontades. Você já não se sente boa o suficiente. Então você se abandonou. O outro se torna o seu Deus. E olha o perigo disso. Porque Deus é só um só. Eu não posso fazer com ninguém. Ninguém é meu Deus e nada pode ocupar o lugar de Deus. Então se a pessoa ela se torna tão importante em primeiro lugar na minha vida no sentido de ser neurótico, tá, gente? Não é um amor natural, não é uma pessoa que é doadora para o outro, não é isso. É neurose mesmo, te causa angústia. Isso já denota uma dependência emocional. É triste, né, gente? É muita angústia, mas dá sim pra gente se ver livre emocionalmente. Dá sim pra gente superar a nossa carência. E por isso eu falo com muito carinho sobre essas questões, para que mais pessoas também se superem. Nunca é tarde para recomeçar. E aí agora que eu apresentei os sinais, eu vou apresentar como curar isso daí, para que eu seja uma pessoa livre emocionalmente. Autoconhecimento, que é o que eu sempre falo aqui. Que é o tema, né, do meu trabalho, autoconhecimento para fortalecer a sua autoestima. Primeiro que se você já se identificou aqui, você já desenvolveu um pouco do seu autoconhecimento.
Porque se você não se conhece, você não vai se perceber. Você vai achar que essa mensagem aqui cabe para todo mundo, menos para você. Por exemplo, você é uma pessoa muito amargurada, tem muitas mágoas do passado, mas você não tem autoconhecimento. Então, você não percebe que essa amargura está em você e que você tem que trabalhar. Você acha sempre que é o outro culpado. Ah, porque ela fez isso, ela é culpada, porque meu passado é culpado, porque fulano é culpado. Tá vendo como o autoconhecimento é a primeira coisa e o mais importante para eu deixar de ser dependente emocional? Saber de onde vem essa minha carência afetiva, de onde vem essa minha falta, o que aconteceu na infância, como foi minha educação. Tem muita experiência em relação a isso, que eu atendo muitas crianças e adolescentes, gente. É incrível nós vemos como a mente deles são tão imaginativas e criam muitas questões, muitas bagunças emocionais. De repente, numa análise, que a psicanálise é a cura pela fala, livre associação ali, o método catártico, a pessoa lança e você pega, é aquilo. Aquilo confundiu a vida daquela criança, daquele adolescente. E ele se percebe, ele fica livre dessa dor, dessa dependência emocional. O adulto também, ele entende da onde veio tudo isso. Para que eu vou ter o meu autoconhecimento? Para fortalecer a minha autoestima. O que é autoestima, né? Gostar de mim mesmo. O autoconhecimento vai fazer com que eu me ame do jeito que eu sou, com que eu goste de mim do jeito que eu sou. A autoestima é ter a realidade ali. Eu sei que aqui eu não sou boa, aqui eu sou boa, então eu vou investir nisso daqui, vou trabalhar isso. Isso é autoestima. E o que vai me dar essa autoestima? O autoconhecimento. É essa a receita prática para você começar a fazer a partir de agora, você ficar livre disso, melhorar o que você precisa melhorar, gente. Muito obrigada por vocês estarem até aqui e o meu grande desejo é que isso venha fortalecer a sua vida. Se você ainda não curtiu, já deixa o seu curtir, já se inscreva, manda já essa live para outras pessoas. Um grande beijo.